Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar mais uma live hoje falando sobre o checklist do extrajudicial. E o checklist do extrajudicial é dizer que seu escritório hoje só depende de extrajudicial. Não depende mais de sentença. Seu escritório agora depende apenas de acordos, de como você ganha seus honorários todos os dias. Então, bom dia aí para todo mundo. Vamos entrando aí na nossa live. E hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre esse checklist do extrajudicial. Esse checklist do extrajudicial que é o desejo de muitos escritórios. Porque, doutora Mical, o que eu preciso para fazer esse checklist aí do extrajudicial? O que eu preciso para eu iniciar dentro desse extrajudicial? Gente, não tem como falar de cobrança extrajudicial sem você ter hoje títulos dentro do escritório em que você dê para realizar seu trabalho de cobrança extrajudicial. O primeiro passo é ter sim um escritório já que tenha uma rotatividade dentro de um extrajudicial. Um escritório que já funcione com o extrajudicial. É muito difícil você fazer tudo que eu vou te falar aqui agora se você não tiver um extrajudicial funcionando no seu escritório, criando fluxo, criando rotatividade, entregando cobrança para você. Então, bom dia, bom dia, bom dia. A Paula tá aí, Lincoln, o pessoal que tá entrando aí na live. Bom dia para vocês também. Bem, lives de terça-feira são sempre de muito conteúdo para vocês. E hoje não vai ser diferente. Conteúdo que é voltado lá para uma mapeando a cobrança escolar. Eu tenho certeza que muitos que me acompanham aí conhecem o mapeando a cobrança escolar. Ergue a mão aí quem conhece o mapeando a cobrança escolar. Tenho certeza que vocês conhecem muito aí sobre o mapeando a cobrança escolar. A maioria dos meus alunos me conhecem muito pelo mapeando. Bem, e lá no mapeando, que é um dos meus cursos que eu tenho, referente a transformar o seu modelo de negócio do seu escritório dentro de uma rotina extrajudicial, eu ensino vocês a maior parte do tempo realizar esse extrajudicial. Mas como é fazer esse extrajudicial? Como funciona esse extrajudicial? Essas são grandes questões que o meu aluno tem dificuldade. Ele fala o seguinte: ah, não, eu vou começar isso sozinho, sem me organizar, sem me preparar. Extrajudicial é preparação pura. Extrajudicial é planejamento e estratégia 24 horas. Agora, há uma mudança de rumo que você precisa se organizar, né? Qual que é essa mudança de rumo? Um escritório que é completamente voltado para o judicial. Nós saímos da faculdade pensando sempre nesse judicial. Nós saímos da faculdade já pegando ações desse judicial. A gente nunca saiu da faculdade pensando em trabalhar extrajudicialmente, criar um rodízio de clientes extrajudiciais. De vocês que estão aí começando agora a live e que tem certeza aí que vocês já pensaram aí no fluxo dos seus clientes, na cadência do seu escritório? Você pensou nisso quando saiu na faculdade? De forma judicial ou de forma extrajudicial? Como é que vocês pensaram em montar o escritório de vocês? Quando eu saí da minha faculdade, eu me preocupava muito, porque eu já buscava um extrajudicial dentro das instituições. Eu comecei a trabalhar nas escolas com 16 anos. Então, o extrajudicial sempre foi um tema de um checklist, como eu vou mostrar para vocês hoje. 6 etapas obrigatórias na régua de cobrança para você realizar um bom extrajudicial. Eu vou mostrar isso agora para vocês. Mas esse extrajudicial começa em algum lugar antes. E ele não começou lá quando a gente sai da faculdade, empolgado em montar o primeiro escritório. Esse extrajudicial começou lá dentro das questões administrativas. Administrativa da escola, administrativa das empresas, administrativa dentro da contabilidade. Mas nunca se pensou que o advogado também poderia assumir as questões de extrajudicial dentro das instituições, das empresas e comandar o jogo com qualidade. E foi isso que virou a chave dentro do meu escritório.
montar um extrajudicial em que tenha fluxo, porque é muito diferente eu estar aqui com a pilha de ações judiciais em que eu tenho que andamentar, que eu tenho que peticionar, que eu tenho que aguardar andamento judicial, que eu tenho que ficar matutando como que eu vou trabalhar judicialmente para ter resultado nessa ação. E a vida do advogado, ela é tão ingrata no judicial que, por exemplo, eu tô com uma ação de execução, inclusive, em que um outro advogado já tentou várias formas de executar a empresa. E ela é uma construtora. E eu não tenho menos do que uns 20 dias já matutando um melhor caminho para conseguir, nessa execução de sentença, resultado para o meu cliente. Porque virou-se agora um tema judicial, ele não é extrajudicial. Eu não tenho condições de, depois que o advogado conduziu todo o trabalho dentro de um judicial, que uma empresa do outro lado não quer conversar, porque se trata de pessoa jurídica, você não conduzir isso dentro do judicial. São coisas completamente alheias ao extrajudicial. Em algum momento isso pode acontecer, mas o extra não pode deixar de ser seu carro-chefe. E aí, quando eu falo de tempo, nossa, estou demorando tem uns 20 dias estudando o processo para encontrar um resultado. Eu estou falando de depender de sentença. Só para eu peticionar no processo, eu não tenho menos de 20 dias avaliando isso. Imagina a hora que peticionar, a hora que for concluído para o juiz, a hora que for buscar bens, ou que for seguir a linha de raciocínio dentro da minha petição. Imagina nesse momento quanto vai ser bem mais demorado. O extra veio para mudar essa regra do jogo. E se você quer ter um checklist eficiente dentro do seu escritório, com tudo que eu vou te ensinar aqui agora, a primeira coisa que você precisa ter é uma captação eficiente, levando para o seu escritório fluxo para que você tenha honorários de forma constante. Não adianta pegar 2, 3 casos de cobrança. Não adianta você pegar 7 contratos de uma escola para você cobrar. Você pode até pegar 3 aqui, 7 ali, 20 ali, 100 acolá. Mas o seu olho na captação, trazendo um fluxo de cobrança, ele não pode acabar. E aí você vai mudar a regra do jogo, porque agora você não vai ficar falando em 3, 7 contratos. Você vai falar, eu trouxe para o meu escritório 1 milhão de cobrança. Ou de um contrato que eu fechei semana passada, em que a escola tem 9 milhões de reais em cobrança para ser feita. Essa não é a realidade só do meu cliente. Essa é a realidade das mais de 146 mil instituições que existem em todo o Brasil. Ué, doutora Mical, então esse é o primeiro passo? Sim, esse é o primeiro passo. Trazer uma quantidade de cobranças que realmente traga fluxo e constância no seu escritório. Porque se você, dentro da checklist que eu vou te ensinar aqui agora, você não tiver a visão empreendedora de manter esse fluxo, esse rodízio, você vai chegar em um ponto em que a sua cobrança seca. Porque a régua passa por pontos tão corretos, planejados dentro do método REC, em que o ponto preventivo, que é estar dentro da instituição, treinando para a equipe e processo de matrícula, e trazendo contrato para o seu extrajudicial. E o seu extrajudicial executou aqui, vamos dizer aí que ele executou, essa semana nós fizemos 10 acordos, doutora Mical. Você precisa buscar mais 10 contratos para dentro. Você não pode só fazer no acordo e não trazer no contrato, porque você mata a sua cobrança extrajudicial. Bem como você não pode só fazer acordos aqui, e os pais que demandaram mais de 60 dias dentro da sua régua de cobrança não fazendo acordo, você não pode ficar só no extra, você precisa puxar gatilhos do judicial para você fazer acordo aqui. Então veja bem, gente, dos 3 pilares do método REC, um alimenta ele. E o judicial retroalimenta, fazendo com que o pai tenha mais segurança de fazer esse acordo com urgência do que esperar sentença. Então, o extrajudicial é o carro-chefe de qualquer escritório que quer aprender o que eu vou te passar aqui.
E eu fiz questão de ontem anotar dentro do escritório, dentro da minha rotina, didaticamente para você aprender. Você realizando o primeiro passo, que é trazer essa quantidade de cobrança, em que seu fluxo não acaba, só aumenta. Você tem condições de iniciar essa régua. E qual que é o primeiro passo, então? Levando em consideração que a captação está ótima, que o fluxo dessa captação também está maravilhoso, e não é assim 3, 7 contratos, eu mostrei para vocês. Tem que ser com uma escola em que te ofereça fluxo de contrato mesmo, para você realizar a régua com completa capacidade de ligações, de contatos ativos com esses devedores. Bem, um dos passos que eu digo sempre dentro da régua de cobrança é que quando você busca essa cobrança dentro da escola, primeiro passo da sua régua de cobrança é fazer o protocolo disso. Não posso ir para dentro da escola pegar cobrança desorganizada. A própria escola já trata essa cobrança de forma desorganizada. Então você buscou essa cobrança, faça o protocolo completo de tudo que você retirou de dentro da escola. E eu ainda oriento mais o meu aluno. Pessoal, não deixe de digitalizar a documentação. O próprio celular nosso tem scanner nele. Então, digitaliza, escaneia. Evite de levar documentos para dentro do escritório sem a digitalização, que é uma forma de você salvar aquele material para algum infortúnio que aconteça lá na frente. Então, tem esse material de forma qualitativa para que você, além de ter material de consulta, eu tô com dúvida disso. Nossa, eu digitalizei, eu vou consultar. Então, o protocolo é uma qualidade muito maior quando você tem todos os documentos digitalizados no seu escritório. Porque assim você consegue fazer conferências com qualidade e ainda fazer um protocolo com a escola entregando e dando ciência para você. Porque uma hora o devedor pode aparecer lá na escola. E aí ele fala: olha, sou doutor Mical, eu vim fazer um pagamento da escola do Arthur. Aí ele fala: tá ótimo. Vai lá e recebe do pai. Mas aí ele não aplicou juros, multa, honorários. Você vai ficar a ver navios? Não, professor, essa cobrança está dentro do meu escritório. Deixa o protocolo na escola. O aluno Arthur, da mãe Mical, esse aqui está no escritório. É uma forma de controle, tanto para você quanto da escola. Então, o primeiro passo de uma régua de cobrança, desse checklist que tem que ser eficiente, é você fazer o protocolo dela. Fazer a homologação de tudo isso com a escola do que você está levando e as condições disso. E ainda iniciar esse processo de cobrança só depois que a escola tiver autorizado toda a lista que está com você. Por quê? Eu vou começar isso aqui, não fiz uma última conferência do protocolo com a escola. Não, a senhora Ana Mical, ela estava devendo, ela não está devendo a escola, é uma cobrança indevida. Então, o primeiro processo sempre é de protocolo e conferência. Porque o protocolo te garante que a escola sabe o que está com você e você entrega para a escola para ela nunca passar na frente do seu trabalho agora. E você ainda consegue fazer uma conferência inicial para evitar cobrança desnecessária, cobrança indevida, ter dissabor com os pais, até para a propositura de ações. Então, tenha bastante envolvimento com esse momento. É um momento sem conhecer o perfil desses devedores, entender o que a instituição fez nesse processo de cobrança, se falou com os pais, se é o primeiro contrato, se é o segundo, já renegociou, quantas vezes renegociou. Então, o protocolo, a importação dessas informações, né, e a confirmação desses dados é o primeiro passo do seu checklist de cobrança extrajudicial, ok? Bem, o segundo passo é iniciar a régua de cobrança propriamente dita. E é aqui nesse passo de iniciar essa régua de cobrança propriamente dita, tá simples. Você lembra que eu te falei aí no primeiro passo? É protocolar e importar? Se você tem a importação dos dados, você já está planilhado os débitos. Ali você tem que acompanhar valor principal, multa,
de 2%, juro de 1%, correção monetária mais benéfica para o devedor, somados 20% de honorários. Aqui, para você iniciar a seu checklist de cobrança extrajudicial, você precisa ter os valores atualizados dos débitos. Os débitos não podem ser cobrados aleatoriamente. Ah, a mensalidade é R$500. R$500 mais 2% de juros, mais 2% de multa, 1% de juros, correção monetária e honorários de 20%. Quanto que isso dá individualmente? E se o pai parar a ligação e falar para você, peraí, qual que é o valor principal da minha dívida? Quanto que eu estou pagando de juro? Quanto eu estou pagando de multa? E o honorário dessa cobrança, quanto está? Você vai ter condições de falar para ele? Então, antes de começar seu extrajudicial, seu checklist extrajudicial, você comece aqui tendo a atualização do seu débito em mãos, por mês, com as correções individualmente, para que você tenha qualidade na hora de realizar a sua cobrança. O segundo momento dessa cobrança é você ter já os seus contatos válidos e já confirmados. Cada ligação que você fizer, você vai olhar, vai falar com a pessoa, ou você tentou 3 números e não falou com a pessoa, você precisa correr atrás de telefones válidos. Quais as formas de você correr atrás desses telefones válidos? Eu vou consultar o sistema de proteção ao crédito, vou consultar o Lemit, vou consultar o Credjur. O que eu vou ter como material de consulta para confirmação desses dados? Para eu poder fazer uma cobrança mais eficiente, porque a cobrança eficiente é aquela que tem alô do outro lado. O devedor tem que falar com você, tem que ter o alô. Porque eu não posso só dizer para os devedores, para a escola que eu estou cobrando os devedores, se eu não falo com ele. E aí você vai entender, porque eu tenho instituições, gente, que os pais gostam mesmo de conversar. Tem escolas que o pai só conversa por mensagem. Então, qual a mensagem ali no WhatsApp que você vai conseguir, que vai ser mais eficiente? O pai sempre responde. Se eu ligar, ele vai atender? Hoje nós temos um problema que as pessoas não atendem números estranhos das agendas delas. Então, isso dificulta o contato. Manda primeiro um WhatsApp, pede para a pessoa te salvar na agenda. Porque assim, todas as vezes que você ligar, ela vai te atender, porque sabe quem é você. Então, crie esse protocolo de informações, de primeiros contatos, de forma eficiente. Primeira cobrança, gente, nunca é cobrando de uma vez. Você fez aquele sistema de confirmação ali no protocolo, mas o primeiro contato de alô é preciso perguntar para o pai se ele tem consciência desse débito, se ele tem comprovante. Eu não tenho, realmente eu estou devendo. Aí você começa o seu processo de cobrança. E antes de desligar esse alô e esse aqui, primeiro contato, tudo que você conversou, confirmar com histórico. Qual o histórico que eu tô deixando? Por quê? Porque quando eu ligar amanhã para esse devedor, e o devedor falar para mim, alô, eu vou saber que ele ficou pendurado comigo para conversar hoje sobre posicionamento de ter um cartão de crédito para fazer negociação comigo. Então, criar histórico de cobrança para cada ligação, para cada mensagem, para cada informação é importantíssimo. Porque você não pode confiar no seu cerebelo, não. Você tem que confiar na máquina, nos históricos que você cria. Por quê? Porque eu falei para vocês que o primeiro passo é ir para dentro da instituição, trazer muito contrato de cobrança. E eu posso ter 2 Anas, eu posso ter 2 Pedros, eu posso ter homônimos, eu posso ter um nome que eu não vou esquecer e posso ter vários que eu vou esquecer. Então, o processo de cobrança, ele tem que deixar toda a pista de trabalho dele. Então, você passou, falou o primeiro alô, quem não conseguiu, fez a primeira alimentação, deu um feedback pro devedor e ele ficou de te devolver, cria históricos, cria agendamentos de retorno, porque o mais importante na régua de cobrança é nunca deixar sua cobrança parada, ok? Bem, o terceiro passo de um checklist do extrajudicial importantíssimo é o casamento entre o extrajudicial. Ora, eu trago aqui, dentro do preventivo, muita cobrança. E o judicial tá ali,
como apoio, porque aqui eu não dependo de sentença. Eu quero deixar isso bem claro, porque às vezes eu deparo com alunos ou com alguns seguidores que falam isso pra mim. Não, eu já ajuizei tudo. Gente, ajuizamento só é feito em torno de 20 a 30% da sua régua de cobrança. Sua régua de cobrança, 70% tem que sair de acordo do extrajudicial, sem a menor aporte ao judicial. Nós temos que tentar diminuir o número de ações possível lá dentro desse judicial. Eu não posso perder tempo cumprindo prazo, eu não posso perder tempo indo para audiência, eu não posso perder tempo acompanhando a ação, não. Eu tenho que perder meu tempo ganhando honorário no extrajudicial. E no judicial é perder tempo e perder dinheiro. Então eu não fico ali maçambar, correndo atrás. Não, o judicial é um gatilho estratégico e inteligente para eu enfiar aqui na minha régua de cobrança e conseguir fechar mais acordos e honorários. Eu mando às vezes para os meus devedores print da minha intimação ou da ordem judicial do juiz mandando pagar em 3 dias. Isso traz para ele um senso que eu chamo de gatilho de urgência de pagamento. E aquele senso de urgência, de escassez de prazo, traz muitos acordos para dentro da nossa cobrança extrajudicial. Então, o trabalho extrajudicial, ele é que comanda o carro-chefe do seu escritório. Tanto para trazer a recuperação de crédito dentro para fazer aporte dentro da sua régua de cobrança, nunca deixando diminuir o ritmo e a constância de acordos que você precisa ter, de contratos que você precisa acionar, bem como alimentar o judicial somente na necessidade dos 30% de pais que, por conta das instituições, já levaram esse processo de cobrança com muita falta de respeito ou de realmente de percepção de que vai dar em alguma coisa. Às vezes não tem ali na régua de cobrança só o pai que é mal acostumado, aquele pai que é dengoso, aquele pai que realmente já acostumou pagar só em fim de ano, ou o pai que teve problema de saúde, problema financeiro. Não, você vai encontrar pais que são devedores contumazes. E devedor contumaz, você precisa tratar ele com maior pulso, porque a escola já fez muitas promessas lá e não cumpriu. O nosso escritório não pode ser igual. Então eu uso as armadilhas do meu judicial, as armadilhas de constrição patrimonial. Eu uso as intimações e ordens de penhora dentro da minha régua extrajudicial para que eu consiga forçar o devedor a ter mais compromisso em fechar um acordo dentro do nosso escritório. E eu consigo. O extrajudicial, ela é uma ferramenta de inteligência. E é algo que você nunca pode parar e desistir. Eu estava, sempre avaliando meu extrajudicial. E às vezes eu vejo que quando as meninas não estão conseguindo alcançar o resultado, a moral delas vai baixando. E o extrajudicial é uma atividade tão energética que eu nunca deixo a moral baixar. É sempre, vamos lá, vamos conseguir, vamos pensar em rever essa régua, vamos fazer um outro movimento. O pulo do gato desses 3 passos do checklist que eu estou te falando é fazer esse movimento entre trazer novos, realizar o processo aqui e trazer alguns gatilhos judiciais. Esse é o pulo do gato. Para que você faça mais acordos, que tenha mais honorários, você tem que lembrar que cada acordo que você faz extrajudicial te traz honorários. Que não faz com que você dependa de sentença, que não faz com que você consiga fazer a sua verba alimentar, o seu aporte financeiro, ficar dependendo de um terceiro. Só depende de você. Por isso o extrajudicial é tão dinâmico. Porque você vai parar para pensar. Você vai avaliar os resultados do seu extrajudicial. Agora, deixa eu te falar, não se iluda. O equilíbrio entre trazer novas pastas, o judicial dali com 30%,
E a sua mentalidade extrajudicial, ela tem que ser muito mais forte que a judicial. Porque senão você vai se apegando tanto ao judicial que, nossa, eu vou entrar com mais essa ação, mais essa, e vai ligando cada dia menos. Vai movimentando o extrajudicial menos. Quanto menos você movimenta ele, menos honorários diários você vai ter. Então, o escritório de quem monta um departamento extrajudicial que quer ganhar honorários extrajudicial tem que ter mentalidade extrajudicial para resolver as coisas administrativamente. Você é o juiz agora. Porque você que vai mediar a relação escola e devedor. Você que vai fazer avaliação de descontos. Buscar dentro da instituição autorização, protocola isso e traz isso para o seu extrajudicial. Você já tem uma margem de, na execução, entrada de 30%, mas parcela de 6 vezes. A própria lei de execução já autoriza isso. Então, eu vou trazer essa média para o meu extrajudicial. Por que que eu vou esperar o juiz determinar a entrada de 30 mais 6 vezes se eu posso fazer isso dentro do meu extra? Então, você tem que pensar com a cabeça de empreendedor. E trazer os parâmetros que já existem de lá para cá. Isso é estratégia. Separar para pensar. E você tem que fazer isso, gente, com a visão de honorários constantes. E que aqui você não precisa de judicial. Aqui você precisa de ter uma régua de cobrança que avalie o tempo inteiro os resultados diários que você tem. Você avalia o tempo inteiro a melhor qualificação dessa cobrança, se você precisa de novas políticas de cobrança, se você precisa de novos contratos, ou do que você realmente precisa ajuizar, e quais armadilhas jurídicas de constrição patrimonial que você pode estar usando aqui dentro do seu extrajudicial para você concluir a sua régua com acordos. Isso é difícil, doutora Mical? Isso é muito mais fácil do que depender de sentença. E aqui uma instituição te traz uma carteira inteira de clientes. Porque aqui é diferente de pessoas jurídicas diversas, como do mercado, do comércio, da indústria, do varejo. Por quê? Porque a escola trabalha com pessoas. São 100 alunos, 200 alunos, 30% é de inadimplência. Pega essas 30% e traz para o seu escritório. A sua recuperação de crédito ela é constante, porque os contratos dentro da instituição também são constantes. E ele está devendo hoje, amanhã ele pode dever de novo. Se o débito já foi de passado agora, em julho, nossa, com 4 meses já que o devedor está devendo, em dezembro ele vai estar devendo 7, 9. Então você é quem comanda esse jogo de estar com essa visão. Nossa, já tem 2 meses fazendo cobrança para a escola, é hora de pegar esses 2 meses que eu ainda não peguei. Buscar constrições aqui e fazer uma régua de cobrança dinâmica. E esse trabalho é seu. E essa visão desse checklist começa em você. Na verdade, o pulo do gato disso aqui tudo é o advogado que não quer depender de sentença, que quer ter um extrajudicial forte e fazer dele a sua maior fonte de renda. Porque o extrajudicial, só você comanda o jogo. Você não precisa de juiz, você não precisa de escrivaninha, não precisa de alvará e nem ficar aguardando anos e anos para decisões judiciais. Você pode fazer o acordo aqui hoje, agora. E é você que comanda esse jogo. Então deixa essa mensagem aí para vocês da nossa live, que o extrajudicial começa aí, em você em querer ter um escritório extrajudicial. E esse checklist todinho aqui, você vai acordar cedo, animado. Nossa, deixa eu ver que cobrança que eu tenho hoje. Quantas cobranças eu já fiz, quantas pessoas nós ligamos, qual a fase da minha régua, os meus protocolos com a escola, fase de descontos, o que sobrou aqui para o judicial. Você vai cuidando dessa dinâmica, porque o extrajudicial é o carro-chefe e ele é quem movimenta toda essa rotina, ok? Então, bom trabalho para vocês, mão na massa, fazer uma régua de cobrança aí que é forte, eficaz, que é o carro-chefe do seu escritório. Você nunca mais depender de sentença. E não precisa depender mesmo, porque a escola tem cobrança todos os dias. Enquanto tiver educação particular, enquanto tiver aluno, vai ter cobrança. Agora, profissionais que sabem lidar com esse processo específico da instituição são pouquíssimos. Esse mercado é raro. Ele tem pouquíssima concorrência.
E é hora de beber água limpa na fonte. E voltando agora de julho das férias, as escolas, ó, estão assim, preocupadíssimas com, ó, pilhas de cobranças que tem lá. O que você está esperando para se especializar, montar sua régua eficiente, mostrar para a escola o ótimo e excelente trabalho em resultados que vocês vão levar para elas, ok? Um beijo para todo mundo, espero que vocês tenham gostado da live. Ela foi uma live super prática, de rotina mesmo, de campo de trabalho. E assim, gente, eu tô no campo de batalha. Eu não ensino o que eu não faço. Tem 23 anos que eu faço só isso. E eu ensino o que eu faço para vocês. E aquilo de forma, assim, assertiva. Então é mão na massa mesmo. Vamos correr atrás, buscar essas fases aí desse checklist e fazer seu escritório funcionar com qualidade. Ok? Um beijo para todos vocês. Até a próxima live. Tendo dúvida, manda lá no store, manda lá no direct. Fala comigo, chama as meninas e a gente responde para vocês. Um abraço para todos vocês. Pessoal, até a próxima live.